Olá! Neste vídeo eu vou mostrar para vocês um modo fácil de instalar Python no seu computador, para que você possa rodar código rapidamente. Eu estou utilizando o Windows 10, mas essencialmente os mesmos passos podem ser seguidos em outros sistemas operacionais. O primeiro passo é ir ao site oficial do Python, python.org, e baixar a versão adequada. Eu recomendo baixar qualquer que seja a versão mais atual lançada, neste caso, a versão 3.10.8. Mas como a linguagem Python é desenvolvida e evolui com o tempo, as versões mais atuais costumam ter mais funcionalidades e menos problemas. Porém, pode ser que em algum projeto mais avançado, seja necessário utilizar alguma versão anterior de Python por critérios de compatibilidade. Porém, iniciantes em Python provavelmente demorarão um pouco para lidar com esse tipo de situação. Baixado o instalador, basta então seguir as opções do modo usual. É importante selecionar essa opção de adicionar Python ao path. Daqui a pouco eu vou explicar o motivo disso. Após a instalação ser concluída, você estará pronto para rodar programas em Python. Vamos ver dois modos de fazer isso. O primeiro modo é utilizar o interpretador de Python em um terminal. Eu vou abrir o terminal integrado do Windows, o Command Prompt. Se você utiliza o Linux, poderá também utilizar o terminal integrado do Linux. No Windows, você pode abrir o Command Prompt com uma pesquisa na barra apropriada, ou utilizando o atalho Windows R no seu teclado e rodando o comando cmd. Aqui, utilize o comando Python, que você entrará no que chamamos de interpretador de Python. Caso você não tenha selecionado a opção de adicionar Python ao path, ocorrerá um erro que você poderá corrigir reinstalando Python seguindo os passos anteriores. O mesmo procedimento também pode ser feito no PowerShell, que é um terminal mais moderno do Windows. E dependendo do seu sistema operacional, pode ser que o comando a ser utilizado seja Python 3, ou quem sabe Python 3.10, ou alguma variação desses. Python é uma linguagem interpretada, o que significa que os comandos são rodados linha a linha, não sendo necessário compilar um arquivo executável, ao contrário de linguagens como C. Por exemplo, se eu quiser fazer alguma conta, tal como essa expressão que eu acabei de escrever aqui, eu posso simplesmente escrever a expressão que eu quero calcular e pressionar Enter, que o resultado será exibido logo abaixo do comando. Eu posso também atribuir o resultado dessa conta a uma variável, por exemplo, x, em cujo caso o resultado não é imediatamente exibido na tela, mas que me permite fazer outras operações com ele sem ser necessário copiar e colar. Por exemplo, o resultado da conta anterior está atribuído na variável x, eu posso duplicá-lo facilmente, ou calcular seu dobro, simplesmente chamando o comando 2 vezes x. Para sair do interpretador de Python, basta utilizar o comando quit com argumentos vazios. Isso já nos permite brincar com Python mais ou menos como se fosse uma calculadora científica. E utilizar um terminal é útil para testar comandos simples e fazer operações elementares. Se você procurar por Python na barra de pesquisa, verá que há um outro terminal que foi instalado junto com o interpretador no programa que a gente baixou. Porém, esse terminal ele não se adapta tão bem ao próximo modo de rodar programas e por isso não vamos utilizá-lo. A melhor opção para rodar programas complexos é criá-los em arquivos separados próprios do Python, que tem a extensão .py, pois daí nós podemos alterá-los mais facilmente, rodar o mesmo programa várias vezes e corrigir erros, o que não é possível de se fazer diretamente no terminal. Para criar um programa em Python, você pode utilizar algum programa específico, como uma IDE, tal como VS Code ou Sublime, ou até algum editor de texto simples, tal como o Notepad, também conhecido como bloco de notas,
ou alguma variação, algum programa um pouco mais geral, por exemplo, o Notepad++, no Windows. Eu vou utilizar o bloco de notas por simplicidade. Então, vou escrever um programa relativamente simples que mostra na tela os 100 primeiros números primos. Eu vou salvá-lo na minha área de trabalho em um arquivo intitulado mostra_primos.py, que daí eu posso rodar. Então, aqui está o meu arquivo executável. E vocês podem notar que, ao tentar rodar o arquivo, um terminal ele é aberto e fechado quase que instantaneamente. O que acontece é que quando um programa termina de rodar, o terminal é automaticamente fechado, o que não me dá tempo para ver o resultado. Por isso, vou precisar utilizar de novo um terminal. Então, utilizando o próprio terminal do Windows, eu preciso primeiro me mover para a pasta em que meu arquivo foi gravado. Vejam que eu estou na pasta Luiz atualmente, não na área de trabalho. Para isso, podemos utilizar os seguintes comandos. dir, que mostra o que há na pasta atual, e cd, seguido ou do nome de uma pasta, que a abre, ou cd seguido de 2 pontos, que sobe um nível na hierarquia de pastas. Então, voltando para a pasta Luiz, aqui eu tenho a pasta desktop, que é a área de trabalho. Eu posso entrar nela com o comando cd desktop. E aqui eu posso ver, de novo, com o comando dir, que o meu arquivo mostraprimos.py está na pasta atual. Agora, na pasta correta, utilizamos o comando Python seguido do nome completo do programa que queremos rodar. No caso, mostra_primos.py. Então, aqui apareceu um erro, não se desesperem. Leiam o que o erro diz caso isso aconteça. No caso, houve um pequeno erro de sintaxe que eu posso corrigir facilmente. Então, salvo e vou rodar o comando de novo. Vejam que agora eu consigo ver o resultado do meu programa, que mostra de fato os 100 primeiros números primos. Em outros sistemas pode ser novamente que seja necessário utilizar o comando Python 3 ou Python 3.10 ao invés simplesmente de Python. Vejam que o comando para rodar um arquivo Python é o mesmo que utilizamos para entrar no interpretador. Porém, ao rodar um arquivo, não entramos em nenhum momento em um interpretador de Python. E essa é a razão pela qual eu prefiro utilizar o terminal do sistema ao invés do terminal que veio na instalação de Python, que só roda automaticamente o interpretador de Python. Embora seja possível, é mais difícil trocar de pastas e rodar programas dentro do interpretador. Por exemplo, o comando cd, ele não funciona dentro do interpretador. Eu devo estar fora do interpretador para me mexer entre pastas do modo que eu mostrei aqui. E muito em breve, você provavelmente vai preferir utilizar algum programa mais adequado, com mais funcionalidades do que o bloco de notas, que eu usei aqui simplesmente para você poder testar no seu próprio computador. Um programa bastante popular, amplamente utilizado e com várias funções adicionais é o Visual Studio Code da Microsoft, que eu recomendo. Por fim, é quase certo que você utilizará bibliotecas em Python. Algumas bibliotecas já vêm instaladas, tais como a biblioteca Math, a biblioteca Time, a biblioteca Random, entre outras, que fazem parte do que se chama de biblioteca padrão de Python. Porém, se você precisar utilizar alguma biblioteca externa, tal como NumPy, Matplotlib, SymPy ou Pandas, será necessário instalá-la também. Veja que se eu tentar utilizar uma dessas bibliotecas NumPy, que é amplamente utilizada também, mas que não faz parte da biblioteca padrão de Python, aparece uma mensagem de erro. Na instalação que nós fizemos, por sorte, veio um outro programinha chamado pip, que permite instalar várias bibliotecas, incluindo todas essas que eu listei. Vamos instalar o NumPy. Para isso, eu vou abrir uma instância do Command Prompt
fora do interpretador de Python, poderia abrir uma nova, mas posso utilizar a mesma, e utilizar o seguinte comando: pip, espaço install, espaço, o nome da biblioteca que você queira instalar, no caso, NumPy. A biblioteca vai ser automaticamente baixada, instalada. Se ela tiver alguma dependência, é provável que a dependência seja baixada e instalada também. Pode ser que apareçam algumas opções que você tenha que escolher, mas essencialmente é isso. Agora, no interpretador ou em algum programa, salvo em um arquivo externo, eu posso utilizar a biblioteca NumPy sem problemas. Então é isso, pessoal. Vocês já estão prontos para criar e rodar programas simples em Python. Conforme os seus projetos forem ficando mais complexos, você utilizará outras ferramentas, mas o básico é essencialmente isso. Espero que tenham gostado do vídeo e boa sorte e boa programação a todos.